Bom, pessoal, vamos ver então para aí a provavelmente penúltima aula assíncrona, né, gravado. O tema dessa aula de hoje é o estado de tensões e empuxo de terra no solo. Provavelmente isso também será uma aula bem rápida, né, um capítulo bem curtinho, tá bom? Então vamos lá para o início aí da nossa aula de hoje. Tá aqui, rapidinho. Aí, pessoal. Então, estado de tensões e empuxo de terra. Nós já estamos falando aí sobre essa parte de tensões no solo, né? Já algumas aulas atrás, falamos aí das tensões verticais, como está mostrando aí na figura, né? As tensões verticais elas podem ser tensões geostáticas ou oriundas de cargas externas, e você então tem aqui a ação, né, da tensão vertical lá dentro do solo, né? Se você pegar no plano horizontal aí, né? São normais ao plano horizontal, essas tensões verticais. Esse sigma V vai depender basicamente da constituição do solo, do histórico de tensões e também de presença de alguma carga externa. Agora nós temos também, como já falado antes, as tensões horizontais, que nós chamamos também de empuxo do solo. E essas tensões elas dependem tanto das tensões verticais que estão sendo aplicadas ao solo, como também do coeficiente de empuxo, que é representado pela letra K, né? Quando ele está em repouso, nós chamamos K0. O valor do coeficiente de puxo ele é um pouco maior aí nas argilas, né? E vai aumentando com o índice de plasticidade. Quanto maior o índice de plasticidade, maior é o valor do coeficiente de puxo. O professor Jacques, né, ele representou aqui, para solos, né, sedimentares, ele representou o valor, né, do cálculo do K0 usando o ângulo de atrito, né, o ângulo de atrito do solo, o ângulo φ. E a gente viu lá como é que já é determinado, né, nas aulas anteriores, lá no capítulo de resistência e isolamento, né, naquela curva lá de resistência ao isolamento, você então pode calcular o valor do φ e usando essa fórmula, 1 menos seno de φ, dá para obter o valor do nosso K0. Quando o solo ele tem uma um sobreadensamento, né? Ou seja, quando ele está mais compactado do que normalmente, né, na natureza estaria, então nós chamamos então o valor de RSA, essa razão de sobreadensamento, e isso vai interferir no valor do nosso K0. Então a gente vai botar na fórmula lá, multiplicar aí por RSA vezes RSA elevado a seno de φ. Tá? Então tem que observar isso aí. E aí, só lembrando, né, que a gente já viu isso nos capítulos anteriores também, o ângulo de atrito ele é menor na argila comparado com a areia. Como o ângulo de atrito aí do solo é em torno de 30 graus, a gente pode, então, resumir essa fórmula aí, quando o RSA é igual a 4, né? Você tem, então, essa redução da fórmula, né? Usando φ igual a 30 graus, e quando o RSA é igual a 4, o K0, então, fica igual a 1, o ângulo de puxo. Então, toda a tensão vertical, teoricamente, estaria sendo transmitida para a tensão horizontal, seria a mesma, né? É difícil acontecer isso aí, mas é a questão da fórmula aí, só mostrando para vocês. Bom, como eu estava falando antes também, essas fórmulas aí só são válidas para solos sedimentares, né, solos residuais, apresentam tensões horizontais que dependem das tensões internas originais da rocha, né? Então, dificulta um pouquinho a determinação do valor do K0. No caso aí do solo, então, nós temos as tensões atuantes. Essas tensões elas podem não estar no plano normal, o solo pode estar um pouquinho inclinado, né?
uma inclinação que nós chamamos de alfa. Então, nós temos que decompor a tensão normal e a tensão cisalhante, né, obtidas aí no cálculo. E nós vamos ver agora, então, como que nós podemos fazer essa decomposição aí. Então, vamos imaginar que nós temos, não precisa se preocupar aí com essas fórmulas todas, porque não é o objetivo nosso, né, na disciplina. Nós vamos imaginar que nós temos um solo aí com uma inclinação alfa e aquelas tensões atuantes, como que nós vamos, então, decompor em tensão normal e tensão cisalhante essas formas. Você sabe que lá no ensaio triaxial, né, dando exemplo aí do ensaio triaxial, nós obtemos σ1 e σ3. Σ3 seria a tensão confinante, né? Então, você tem ali então, um plano, né, dividindo aí em x, y e z, né, nessas coordenadas. Nós temos, então, que as tensões que são horizontais aplicadas à amostra, né, aquelas tensões que chegam lateralmente, são as tensões confinantes. Então, estão no plano XY, seriam σ2 e σ3. Né? E a tensão vertical aplicada para que ocorra a ruptura da amostra é σ1, então no plano Z. Então, gente, você tem então σ1 e σ3. σ3 é igual a σ2, então a gente usa, isso aí foi adotado, né, pelos pesquisadores da área de mecânica do solo, usar o valor de σ3 para representar as tensões confinantes. Bom? Então, tendo esses dois valores aí, σ1 e σ3, vocês podem, então, calcular o valor da tensão normal no plano inclinado, né, um plano com inclinação alfa, usando essa fórmula aqui. Ó. Então, a tensão normal no plano alfa, né, o plano de inclinação alfa, vai ser igual a σ1 mais σ3 dividido por 2, mais σ1 menos σ3 dividido por 2, multiplicado pelo cosseno de 2 vezes o valor do alfa, né, do ângulo alfa. Se o alfa for 30 graus, vocês vão botar aí o valor, né, de 30 graus, 2 vezes 30, 60. O exemplo, então, seria cosseno de 60 para o ângulo alfa de 30 graus. E a tensão cisalhante, vocês vão calcular por meio dessa outra fórmula aqui de baixo. Então, tensão cisalhante para o ângulo alfa vai ser σ1 menos σ3 dividido por 2, vezes seno de 2 vezes o alfa. Lembrando que σ1 e σ3 são obtidos no ensaio triaxial, né? E σ1 seria a tensão principal maior, né, de ruptura, aquela que o solo aguenta, né, na ruptura, carga axial, e σ3 a tensão confinante aplicada, né, a tensão hidrostática confinante aplicada à amostra. Podemos fazer também por representação gráfica dos círculos de Mohr, né? No eixo Y, então, estão as tensões cisalhantes, e no eixo X, as tensões normais. Já explicamos também como é que se determina esse círculo de Mohr. Aqui, então, você vai marcar σ3, como estava mostrando aqui, né? E aqui nós vamos marcar, então, a σ1, que é a tensão maior, a tensão de ruptura, e com a ajuda de um compasso, vocês vão, então, traçar aí, marcar o meio, né, desse círculo, e traçar aí o círculo ou semicírculo de Mohr. Como que a gente calcula, então? Calcula não, obtém graficamente, né, os valores lá de tensão normal e tensão cisalhante para uma inclinação alfa. Então, vocês vão pegar o seu ângulo alfa, partindo aqui da origem, né, do círculo, aqui no ponto de σ3, vocês marcam, então, esse ângulo aqui alfa, que é o ângulo de inclinação, e traça uma reta aqui, ó. Ficou muito legal, né? Mas vocês vão traçar essa reta aqui até encontrar uma extremidade, né, na extremidade do semicírculo.
Rebatendo, então, esse valor para o eixo Y, você vai ter que esse seria o valor da tensão cesariante para esse ângulo alfa. E rebatendo aqui para o eixo X, você então teria a tensão normal que a amostra estaria submetida para esse ângulo alfa aí de inclinação, tá bom? Você quer pegar pela origem do círculo, né, pelo centro do círculo, o que você faz? É só fazer 2 vezes o alfa, como está mostrando aqui, marcar um ângulo com 2 vezes o alfa. Se o alfa, como eu dei o exemplo lá, é 30 graus, aí vocês vão ter que marcar 60 graus, vai bater no mesmo ponto, tá? Então é assim que a gente determina graficamente as tensões normais e tensões cesariantes para um plano inclinado, tá? Aqui algumas definições, tá? Depois vocês dêem uma lida, né? Definições aí em relação a essa representação gráfica, né, do círculo de Moore. Outra coisa importante também é a pressão neutra. Se o solo tiver com um aumento, né, da pressão neutra naquele ponto lá no interior do solo, o lençol freático subiu, vamos supor, né? Então, o que acontece? Vocês vão ter a mesma altura, né, do semicírculo. A única coisa que vai acontecer é que ele vai deslocar para a esquerda, né, no caso aí, né, de acordo com o aumento da pressão neutra. Então, se a pressão neutra aumentar 50 kPa, né, no valor aí dela, esse semicírculo ele vai andar 50 kPa à esquerda, né? Então, ele estaria andando nesse sentido aqui. Se ela diminuir, né? Se ela diminuir, obviamente vai andar para a direita. Então, é assim que influencia. Não influencia nas tensões cesariantes, tá, gente? O aumento da pressão neutra não influencia nas tensões cesariantes. Essa questão aí da resistência dos solos também deu uma lida aí só para um detalhe, uma curiosidade aí. Vamos falar então, para fechar essa aula, sobre o empuxo de terra. O que é o empuxo de terra? O empuxo de terra é uma força horizontal, né, que nós chamamos de ação, uma ação horizontal que o maciço promove sobre obras, né, que estão em contato com ele. Pode acontecer também dele receber, o maciço receber uma força, essa força de puxa, essa força horizontal da obra também, né? O objetivo desse estudo é que é fundamental para a análise e projeto de obras que você tem o solo em contato, né, com uma estrutura como moldes de arrimo, cortinas de estaca-prancha, né, que são também uma estrutura de contenção, construção e subsolos também, como túneis, pontes, né, são então essas aplicações aí desse estudo. O valor do empuxo ele depende da interação do solo com o elemento estrutural, né? Então, você pode ter 2 tipos de empuxo, que nós vamos ver aqui agora, já, né, a gente vai falar. A determinação desse estudo é dada pela teoria da elasticidade. Vamos, então, aplicar lá a lei de Hooke, né, onde vemos uma proporcionalidade da tensão e deformação do solo, né? Você tem ali o módulo de elasticidade, que é igual à variação da tensão sobre a variação da deformação. A gente obtém isso aí do ensaio lá de resistência, né? Bom, então, o corpo vai sofrer uma tensão, essa tensão gera uma deformação, e aí a gente faz a determinação, então, do nosso módulo de elasticidade. Lá no nosso ensaio de compressão simples, onde a amostra não está confinada, você pode obter, então, esses valores aí, no módulo de elasticidade, e até definir, né, a consistência
no caso aí da argila, e a compacidade, no caso da areia, através desse valor de módulo de elasticidade. Então, também podemos definir, em função dessa determinação, uma, uma proporcionalidade entre a tensão vertical e a tensão horizontal. Então, a tensão horizontal ela pode ser calculada usando aí o coeficiente de puxo, né? E o valor da tensão vertical, como nós já vimos lá no início, né, dessa aula de hoje, desse vídeo aí. Bom, o que depende o nosso K0? Ele depende de alguns fatores aí do solo. A gente já falou alguma coisa, né? Depende do ângulo de atrito, depende da textura do solo, do índice de vazios, razão de preadensamento, da plasticidade também, que nós falamos lá no início, né? Então depende de uma série de fatores aí. Como é determinado por ensaios, né? Pela teoria de elasticidade, né? Ou por correlações empíricas, né? Pois a gente vai falar aí sobre ele. Aqui tem alguns valores, né? Desse modo de elasticidade. E agora sim vamos falar então dos tipos de empuxo que existem no solo. Tem dois tipos de empuxo, o empuxo passivo e o ativo, né? Como que eu vou definir se o empuxo ali atuante é ativo ou é passivo, né? O empuxo no solo? Bom, se a estrutura, como está mostrando aí na primeira situação, é construída para suportar a força de um maciço, então você tem o empuxo de natureza ativa. Se a estrutura ela é empurrada contra o solo, né, a estrutura empurra o solo, nesse caso, então você tem um empuxo de natureza passiva. Para ficar fácil aí, eu costumo falar isso nas aulas, né? Pergunte ao solo, né? Se ele está empurrando ou está sendo empurrado. Então, se o solo está empurrando a estrutura foi construída então, para receber essa carga, né? Então você pergunta, o solo está empurrando, o empuxo é ativo. Se o solo está sendo empurrado, né? Então a estrutura empurra, está sendo comprimida contra o solo, né? Então, nesse caso, o solo está sendo empurrado, o empuxo é passivo. Alguns exemplos aí, o muro aqui de gravidade, ele está na vertical, né? Certinho aqui nesse exemplo, contato do solo. Nesse caso, só existe empuxo ativo, então, gente, porque só o solo que vai aplicar tensões horizontais à estrutura, né? Nesse outro exemplo, outro muro de proteção contra erosão superficial. Nesse caso, existe uma parcela, né, que está através do peso da decomposição da força da gravidade, né, peso dessa estrutura, existe uma parcela de empuxo passivo sobre o solo, que deve ser levado em consideração, mas ainda o empuxo ativo prevalece nesse exemplo. No caso dessa ponte em ar, essa ponte aí com estrutura em arco, né, sustentação em arco, a fundação dela, agora sim você vai ter uma força, né, horizontal sobre o solo maior do que aquela recebida pelo solo, né? Então aí é mais passivo, né, do que ativo, uma parcela pequena de empuxo ativo e uma maior de empuxo passivo, tá? Só para a gente ver a aplicação, né, desse estudo. Sobre então o cálculo aí do empuxo, nós usamos a teoria de Rankine, né? Aí está uma data aí errada, né? Tem que ser consertada depois, vamos consertar. Tem algumas pressuposições, por exemplo, o solo considerado uma areia pura, né? Não existe coesão. Ele fez essa suposição. O atrito entre o terreno e o parâmetro vertical
o plano de contenção é nulo, não existe atrito nessa suposição, não existe sobrecarga, né? Não existe nenhuma construção acima, e o terrapleno é construído de uma camada única, né, com o mesmo solo, ou seja, não tem variações das características, né, de atributos do solo. É um solo homogêneo. Considerando isso, você então tem uma cunha instável, né, que é calculada, e essa linha aqui, que seria uma linha de ruptura, né, uma cunha instável, é calculada por meio de alfa igual a 45 mais φ sobre 2. Φ é o ângulo de atrito do solo. Bom, no empuxo ativo, então, o solo promovendo força sobre a estrutura, né, aplicando carga sobre a estrutura, você vai ter, então, o seguinte cálculo para, né, considerando, então, σ1 e σ3, o seguinte cálculo para essa situação de empuxo ativo. Então, σ1 vai ser igual a σ3 vezes N de φ. Nós consideramos esse valor de coeficiente de atrito, né? Nós já falamos sobre ele antes, mais 2C vezes raiz de N de φ. Como nós estamos considerando um solo arenoso com coesão igual a zero, vai sumir essa parcela aqui, ó, vai sumir. Vai ficar, então, σ1 igual a σ3 vezes N de φ. Ok? Sabemos que a tensão horizontal é σ3, né, que é aquela confinante, e σ1 é a tensão vertical. Nós então substituímos σ1 por σv e σ3 por σh, isolando σh, vai ficar, então, dessa forma o cálculo, né? Como que é calculado, então, o nosso valor de σh? Nós vamos usar, então, o coeficiente de empuxo ativo, né, nesse cálculo aí. 1 sobre N de φ, então, seria aí o coeficiente de empuxo ativo, né, o coeficiente de empuxo ativo. E como que ele é obtido? Então, é obtido, então, o tangente ao quadrado de 45 graus mais φ sobre 2, porque nós invertemos ali, né, o ângulo de atrito, né? Então, é assim que nós calculamos o valor do K. Né? K igual a 1 sobre N de φ, então seria 1 sobre tangente ao quadrado de 45 graus mais φ sobre 2. Joga isso na fórmula lá e obtém, então, o valor do σh, que é o empuxo, nesse caso ativo. No caso, então, do empuxo passivo, a estrutura está empurrando, então, agora, né, vai mudar um pouquinho o cálculo do alfa. O alfa agora não é mais 45 graus, como a gente viu aqui, né, mais φ sobre 2, agora é 45 graus menos φ sobre 2, e aquele cálculo, se você botar lá na fórmula, lá, né, do cálculo do σh, né, o valor, então, do Kp, que seria coeficiente de impulso passivo, vai ser igual a N de φ, não mais 1 menos N de 1 sobre N de φ. Então, o valor aí vai ser tangente quadrado vezes 45 graus mais φ sobre 2. E depois é só substituir o valor do Kp aqui na fórmula, né, para obter σh. Tá bom? Alguns valores aí já calculados, está aqui, ó. Se quem quiser conferir, pegar uns 2, 3 valores aí, jogar na fórmula para conferir, é só fazer aí o cálculo, tá? Bom, e se o nosso solo tiver sobrecarga, né? Se tiver algo construído, pode ser uma, um prédio, né? Uma residência, pode ser apenas um aterro ali em cima. Se tiver sobrecarga ali, como é que a gente vai calcular? Então, a gente vai ter que levar em consideração essa sobrecarga aí no nosso valor
do empuxo, né? De que maneira que vai ser levado em consideração, gente, essa sobrecarga? A gente vai, então, usar o valor aí Q, né, que é a carga aplicada, multiplicando o valor do KA, né? Então, além do peso do próprio solo, né, nesse cálculo, vamos também calcular o valor aí utilizando a sobrecarga vertical. É só isso que vai mudar no cálculo, tá? Isso se for uma carga uniformemente distribuída, né? Uma carga concentrada, tem que mudar aí a maneira de calcular. É um pouco mais difícil, né? Mas, por enquanto, né, nessa disciplina, uma disciplina mais básica, a gente vai ficar só com essa informação aí, para vocês saberem que tem que levar em consideração. Se o nosso solo é coesivo, então aquele valor de C, ó, dessa fórmula aqui, esse valor de C que está aqui, né, não vai ser mais igual a zero, então essa parcela não vai mais poder ser negligenciada no cálculo. Você vai calcular o valor do KA e do KP, né, e depois jogar na fórmula aí, tá ok? Para obter o valor do nosso sigma H, nosso empuxo do solo, tá bom? No caso do solo coesivo, né, tem essa questão aí também de você determinar esse valor, onde você vai ter um valor aí da nossa resistência aqui à altura crítica, né? Mas nós não vamos, onde você vai ter então empuxo nulo, mas nós não vamos entrar em detalhe também em relação a esse cálculo aí não, viu, gente? Não é função dessa disciplina, disciplina apenas de introdução à mecânica do solo. Bom, e tem outros casos aí, né, o cálculo do impulso, como já falei, você tem uma carga concentrada, tem outros casos também que nós podemos aí também trabalhar. Bom, gente, por hoje seria só isso aí, né? Nossa aula, então, termina aqui, né? E na próxima aula vamos falar sobre compressibilidade do solo, tá bom? Seria a nossa última aula assíncrona, tá bom, pessoal? Um grande abraço aí para vocês.